Antônio Ferreira estava consertando o motor da bomba d'água quando ouviu a voz áspera de Marlene, gritando com ele desde a varanda da casa. Era uma manhã quente de novembro e ele trabalhava desde antes do amanhecer, tentando resolver o problema da irrigação da fazenda Santa Clara, onde era administrador há 15 anos. Antônio, vem aqui, agora! A voz dela cortava o ar matinal com irritação que ele conhecia bem. Já vou, Marlene, só termino aqui. Não, agora, imediatamente. Antônio largou as ferramentas e caminhou até a casa com as mãos sujas de óleo, limpando-as na camisa como sempre fazia. Quando chegou à varanda, encontrou Marlene segurando um envelope dos Correios com expressão de fúria. Antônio, que carta é essa que chegou para você? Não sei, deixa eu ver. Não deixo nada. Marlene afastou o envelope. Antônio, chegou conta da escola das crianças. R$ 400 de mensalidade atrasada. Marlene, esse mês foi difícil, mas vou acertar. Vai acertar? Com que dinheiro? Com seu salário de peão? A humilhação começou na frente dos 3 filhos, que estavam tomando café da manhã e pararam para ouvir a discussão. Marlene, não fala assim na frente das crianças. Falo sim. Elas precisam saber que tipo de pai tem. Um fracassado. Mamãe, Ana tentou interferir. Papai trabalha muito. Trabalha muito? Marlene riu com desdém. Ana, seu pai é um Zé Ninguém. Trabalha há 15 anos na mesma fazenda e continua ganhando mixaria. Marlene nada. Antônio, você é um homem sem ambição, sem vontade de crescer na vida. Eu faço o meu melhor. Seu melhor é uma porcaria. Olha a nossa vida, olha esta casa, olha como vivemos. Antônio olhou ao redor. A casa era simples, mas limpa. Tinha 3 quartos, sala, cozinha, quintal com árvores frutíferas. Não era luxuosa, mas era digna. Marlene, nossa casa é boa. Boa! Ela explodiu. Antônio, esta casa é de peão, de empregado, de gente sem futuro. Mas é nossa casa. É casa de pobre. E eu não quero ser pobre pelo resto da vida. Lucas, o filho mais velho, tentou defender o pai. Mãe, pai é administrador da fazenda, não é peão. Lucas, seu pai é peão, sim. Administrador de peão é peão. Ganha salário de peão. Vive como peão. Vai morrer como peão. Marlene, por favor, nada. Antônio, você sabe qual é o seu problema? Qual? Você não tem vergonha, não tem ambição, se contenta com migalha. Eu trabalho honestamente. Trabalho honesto não paga conta, não dá status, não dá futuro. A humilhação continuou por mais 20 minutos. Marlene aproveitava qualquer oportunidade para diminuir Antônio na frente dos filhos, dos vizinhos, de qualquer pessoa que estivesse por perto. Antônio, sabe por que eu casei contigo? Por quê? Porque achei que você ia crescer na vida. Achei que ia virar alguém importante. E eu não sou importante? Importante? Ela riu cruelmente. Antônio, você é um Zé Ninguém. Ninguém te respeita. Ninguém te conhece fora desta fazenda. As pessoas me respeitam. Respeitam porque têm pena. Pena de ver um homem de 41 anos que nunca conseguiu sair do lugar. Marlene, eu sustento nossa família. Sustenta mal, sempre atrasando conta, sempre pedindo prazo, sempre passando vergonha. Os filhos observavam a humilhação do pai em silêncio. Ana estava com lágrimas nos olhos. Lucas cerrava os punhos de raiva. Joãozinho se escondia atrás da mesa. Marlene, Antônio tentou mais uma vez. Vamos conversar em particular. Não, quero que todos escutem. Quero que meus filhos saibam que tipo de homem é o pai deles. Que tipo? Um perdedor, um acomodado, um Zé Ninguém que nunca vai ser nada na vida. E o que você quer que eu faça? Quero que você procure um emprego melhor, na cidade, que ganhe dinheiro de verdade. Marlene, tenho 41 anos, só sei trabalhar na roça. Exato! É por isso que você é um fracasso, porque nunca tentou ser outra coisa. Mas eu gosto do meu trabalho. Gostar não paga conta.
Antônio, você precisa parar de sonhar e encarar a realidade. Que realidade? A realidade é que você é um homem medíocre, que se contentou com pouco, que nunca vai dar uma vida melhor para esta família. Naquele momento, chegou o doutor Henrique para fazer a visita veterinária mensal ao gado da fazenda. Era um homem bem vestido, dirigindo um carro importado, com aparência de sucesso que contrastava brutalmente com a simplicidade de Antônio. Bom dia, pessoal, doutor. Henrique cumprimentou com simpatia exagerada. Bom dia, doutor. Marlene mudou completamente o tom de voz, tornando-se doce e educada. Como está? Muito bem, obrigado. E a família? Ah, doutor, indo como dá. Marlene suspirou dramaticamente. A vida de esposa de trabalhador rural não é fácil. Imagino. Dr. Henrique olhou para Antônio com desdém mal disfarçado. Antônio, como está o gado? Está bem, doutor. Sem problema nenhum. Ótimo. Marlene, posso tomar uma água? Claro, doutor. Com muito gosto. Marlene correu para servir Dr. Henrique como se fosse uma visita importante, enquanto continuava ignorando Antônio com demonstrações de descaso. Doutor, ela disse servindo água gelada, o senhor mora na cidade, né? Moro, sim. Tenho consultório no centro, casa num bairro bom. Que inveja! Marlene suspirou. Eu sonho em morar na cidade, ter uma vida mais sofisticada. E por que não se mudam? Ah, doutor, Marlene olhou para Antônio com desdém. Meu marido não tem ambição. Se contenta em ser peão de fazenda. Administrador, Antônio corrigiu baixinho. Dá no mesmo, Marlene retrucou. É empregado rural. Dr. Henrique percebeu a tensão entre o casal. Marlene, a senhora é uma mulher diferente para estar vivendo no interior. Sou mesmo, doutor. Sempre sonhei com uma vida melhor. Mas ela olhou para Antônio com tristeza teatral. Nem todos os homens têm ambição. É verdade. Dr. Henrique concordou, olhando Antônio como se fosse um inseto. Alguns homens se acomodam. Exato. Marlene se animou. Alguns homens não têm vergonha de ser Zé Ninguém a vida inteira. Antônio sentiu a humilhação queimar como ferro em brasa. Sua própria esposa estava o diminuindo na frente de um estranho, usando-o como exemplo de fracasso. Doutor Henrique, ela continuou, o senhor acha que é normal um homem de 41 anos não ter ambição? Bem, o médico fingiu diplomacia. Cada um tem seu ritmo na vida. Mas tem gente que nunca sai do lugar, né, doutor? Tem pessoas que se contentam com pouco. Exato! Marlene apontou para Antônio. Pessoas que não querem nada da vida. Antônio não aguentou mais. Marlene, posso falar contigo em particular? Não. Fala na frente do doutor mesmo. Ele precisa ver como é minha vida. Marlene, Antônio. Ela se virou para ele com crueldade. Você quer saber o que eu penso de você? O quê? Eu penso que você é o maior fracasso que já conheci na vida. Marlene, é verdade. Você é um Zé Ninguém, um homem sem valor, um marido que só me dá vergonha. Doutor. Henrique parecia constrangido, mas interessado no drama familiar. Doutor, Marlene se dirigiu a ele. O senhor é homem de sucesso. O que o senhor acha de um marido que não consegue nem pagar a escola dos filhos? Bem, é difícil, é humilhante. Marlene dramatizou. Eu tenho vergonha de falar que sou casada com ele. Chega, Marlene. Antônio finalmente explodiu. Você passou do limite. Passei do limite? Ela riu. Antônio, você que passou do limite, o limite da mediocridade. Eu trabalho honestamente para sustentar esta família. Sustenta mal. Sempre devendo, sempre atrasando, sempre passando vergonha. E o que você quer que eu faça? Quero que você suma da minha vista, que pare de me envergonhar, que deixe eu refazer minha vida, refazer sua vida. Isso mesmo, com um homem de verdade, com alguém que tenha ambição, que me dê o que eu mereço. Doutor, Henrique ficou claramente interessado na declaração de Marlene.
Marlene, você está falando de separação? Estou falando que mereço coisa melhor que um Zé Ninguém. Antônio saiu da casa com o coração destroçado. 15 anos de casamento, 3 filhos, uma vida inteira dedicada à família, e sua esposa o considerava um fracasso completo. Caminhou até o curral para tentar se acalmar quando viu Dona Sebastiana, uma senhora de 72 anos que havia trabalhado para sua família durante décadas, se aproximando com uma expressão estranha. Seu Antônio, preciso falar urgente com o senhor. O que foi, Dona Sebastiana? É sobre uma carta que chegou para o senhor há 2 anos, mas que se perdeu nos correios. Que carta? Uma carta muito importante, que vai mudar sua vida. Como assim? Seu Antônio, o senhor herdou uma fortuna. E não sabe. Antônio não imaginava que em poucas horas descobriria ser milionário e que Marlene imploraria perdão pelo que havia acabado de dizer. Antônio seguiu Dona Sebastiana até a casa simples onde ela morava sozinha desde que se aposentara do trabalho doméstico. A mulher de 72 anos parecia nervosa, olhando ao redor como se guardasse um segredo perigoso. Dona Sebastiana, que história é essa de carta perdida? Seu Antônio, senta aí que vou te contar uma coisa que guardei durante 2 anos, esperando a oportunidade certa. Que coisa? Dona Sebastiana foi até um guarda-roupas antigo e retirou um envelope amarelado com carimbos internacionais e selo de urgente. Seu Antônio, essa carta chegou há 2 anos endereçada para o senhor. Mas chegou na agência dos Correios quando você estava viajando e sua esposa foi buscar. E Marlene recebeu a carta, mas nunca entregou para o senhor. Como a senhora sabe? Porque trabalho meio período na agência dos Correios para complementar a aposentadoria. Estava lá quando ela chegou. E por que ela não me entregou? Porque quando viu que era do exterior, com selo de advogado, ficou com medo que fosse cobrança ou problema. E a senhora guardou a carta? Guardei uma cópia que fiz escondido, porque achei estranho ela não falar nada para o senhor. Antônio pegou o envelope com as mãos trêmulas. O remetente era um escritório de advocacia de Miami, Estados Unidos, endereçado a Sr. Antônio Ferreira, único herdeiro vivo de Joaquim Ferreira. Dona Sebastiana, quem é Joaquim Ferreira? Era irmão do seu pai, irmão mais novo que foi para os Estados Unidos há 50 anos. Meu pai tinha irmão. Tinha. Mas eles brigaram quando eram jovens. Joaquim foi embora e nunca mais voltou. E agora? Agora ele morreu e deixou tudo para você. Tudo o quê? Leia a carta, seu Antônio. Antônio abriu o envelope com cuidado e leu o documento que estava em português. Caro senhor Antônio Ferreira, sou o Dr. Michael Thompson, advogado responsável pelo espólio de seu tio Joaquim Ferreira, falecido em 15 de março de 2022. Após extensas pesquisas, confirmamos que o senhor é o único herdeiro vivo dos bens deixados por seu tio. O espólio inclui propriedades imobiliárias no valor de USD 2,3 milhões, investimentos financeiros no valor de USD 8 milhões. Seguro de vida no valor de USD 500 mil. Valor total, USD 4,6 milhões. Aproximadamente 23 milhões. Para iniciar o processo de herança, necessitamos que o senhor entre em contato conosco no prazo de 60 dias a partir do recebimento desta carta. Caso contrário, os bens serão doados para instituições de caridade conforme especificado no testamento. Atenciosamente, Dr. Michael Thompson, Thompson & Associates Law Firm, Miami, Flórida. Antônio teve que se sentar porque suas pernas fraquejaram. 23 milhões de reais. É isso mesmo, seu Antônio. Seu tio virou empresário nos Estados Unidos e ficou muito rico. Dona Sebastiana, mas essa carta é de 2 anos atrás. Já passou do prazo. Passou sim. Mas eu liguei para o escritório na semana passada. Ligou? Liguei e expliquei que o senhor nunca recebeu a carta. Eles disseram que podem estender o prazo se provarmos que houve problema nos correios. E podemos provar? Podemos. Eu tenho o protocolo de entrega da carta na agência.
e testemunhas de que sua esposa recebeu, mas não entregou. Dona Sebastiana, isso quer dizer que o senhor é milionário há 2 anos e não sabe, e que sua esposa escondeu isso do senhor. Antônio ficou em estado de choque. Enquanto Marlene o humilhava, chamando-o de Zé Ninguém e fracassado, ele era herdeiro de uma fortuna de 23 milhões de reais. Dona Sebastiana, por que a senhora guardou esse segredo por tanto tempo? Porque estava esperando o momento certo. Queria ter certeza de que conseguia recuperar os direitos do senhor. E conseguiu? Consegui. O advogado americano disse que se o senhor entrar em contato até o final deste mês, ainda pode receber a herança. E como faço isso? Eu já conversei com um despachante daqui da cidade. Ele pode cuidar de toda a papelada. Quanto custa? Ele cobra 5% do valor recebido, mas só depois que o dinheiro estiver na conta do senhor. Antônio olhou novamente para a carta, tentando processar a informação. Em questão de minutos, havia descoberto que era milionário e que sua esposa havia escondido isso dele por 2 anos. Dona Sebastiana, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que Marlene esconderia uma carta tão importante? Seu Antônio, posso falar a verdade? Pode. Sua esposa não queria que o senhor ficasse independente. Enquanto o senhor se sente fracassado, ela pode controlá-lo. Como assim? Se o senhor descobrisse que era rico, não ia mais aceitar as humilhações dela. Ia ter poder para tomar decisões. Dona Sebastiana, isso quer dizer que Marlene me mantém humilhado de propósito? É exatamente isso. Ela precisa que o senhor se sinta inferior para ela se sentir superior. Antônio começou a entender a dinâmica do seu casamento. Marlene não queria que ele crescesse na vida, porque isso diminuiria o poder que ela tinha sobre ele. Dona Sebastiana, e se eu entrar em contato com o advogado americano e realmente receber essa herança? Aí o senhor vai descobrir como Marlene realmente é quando não pode mais controlar o senhor. Como assim? Seu Antônio, mulher que humilha marido por ele ser pobre, só está interessada em dinheiro. Se o senhor ficar rico, ela vai mudar completamente. E o que a senhora acha que devo fazer? Acho que deve recuperar sua herança primeiro e depois decidir se quer continuar casado com mulher que o trata mal. Antônio passou a tarde inteira na casa de Dona Sebastiana, organizando os documentos necessários para comprovar que era sobrinho de Joaquim Ferreira. Tinha certidão de nascimento do pai, documentos de família, tudo que o advogado americano havia pedido. Dona Sebastiana, quanto tempo demora para receber a herança? O despachante disse que uns 3 meses. Primeiro tem que provar o parentesco, depois cuidar dos impostos, depois transferir o dinheiro. 3 meses. 3 meses em que o senhor pode continuar fingindo que é pobre e observar como sua esposa o trata. E depois o senhor decide se quer continuar casado com ela ou não. Quando voltou para casa no final da tarde, Antônio encontrou Marlene na cozinha preparando o jantar. Ela nem olhou para ele quando chegou. Marlene, posso conversar contigo? Sobre o quê? Sobre suas desculpas por ser um fracasso? Sobre nossa conversa desta manhã? Não tenho que conversar. Falei a verdade. Você é um Zé Ninguém e sempre vai ser. Marlene, e se eu não fosse? Não fosse o quê? E se eu não fosse um fracasso? Se tivesse dinheiro? Se fosse bem-sucedido? Antônio, para de fantasiar. Você tem 41 anos e nunca vai ser nada além do que já é. Mas e se acontecesse alguma coisa que mudasse nossa situação financeira? Como o quê? Você ganhar na loteria? Ela riu cruelmente. Antônio, para de sonhar e encare a realidade. Que realidade? A realidade é que você é um perdedor. E perdedor não vira vencedor do dia para a noite. E se virasse? Não vira, porque perdedor carrega perdedor dentro de si. Antônio percebeu que Marlene realmente acreditava que ele era um fracasso permanente e que talvez gostasse de ter essa superioridade sobre ele. Naquela noite, durante o jantar, ele observou atentamente o comportamento da família. Os filhos o tratavam com carinho e respeito. Marlene o tratava com desdém e indiferença. Pai,
Lucas perguntou. O senhor está bem? Está muito quieto. Estou bem, filho. Só pensando em algumas coisas. Pensando no quê? Marlene atacou. Em como conseguir um emprego melhor. Talvez. Antônio, pare de iludir as crianças. Você nunca vai ter emprego melhor. Por que tem tanta certeza? Porque te conheço há 18 anos. Sei que você não tem ambição, não tem coragem, não tem competência para ser outra coisa. E se você estivesse errada sobre mim? Não estou errada. Você é exatamente o que parece. Um homem medíocre. Antônio sorriu internamente. Em 3 meses, Marlene descobriria o quanto estava errada sobre ele. E descobriria também que havia perdido a chance de ser esposa de um milionário por pura maldade e arrogância. 2 semanas depois da descoberta da herança, Antônio havia contatado o advogado americano e iniciado todos os processos burocráticos para receber os 23 milhões de reais. Mantinha absoluto sigilo sobre a situação. Apenas Dona Sebastiana sabia do segredo. Durante esse período, observou atentamente o comportamento de Marlene, que continuava humilhando-o diariamente, sem saber que estava casada com um milionário. Antônio, ela disse numa manhã, Dr. Henrique conversou comigo ontem. Sobre o quê? Sobre você. Ele disse que acha você muito acomodado. E o que você respondeu? Respondi que concordo, que você é um homem sem ambição mesmo. E ele sugeriu alguma coisa? Sugeriu que eu pensasse no meu futuro. Que mulher bonita como eu merece coisa melhor que vida de empregado rural. Antônio percebeu que Dr. Henrique estava cortejando sua esposa, usando a situação financeira dele como argumento. E você, o que achou da sugestão? Achei que ele tem razão. Marlene o olhou com frieza. Antônio, estou cansada de viver assim. Assim como esposa de fracassado. Sempre devendo, sempre passando dificuldade, sempre me envergonhando. Marlene, se nossa situação mudasse de uma hora para outra, você mudaria de opinião sobre mim? Mudaria, mas não vai mudar. Aos 41 anos, homem medíocre não vira bem-sucedido. E se virasse? Antônio, para de fantasiar. Você acha que vou ficar sonhando contigo pelo resto da vida? E qual a alternativa? A alternativa é eu refazer minha vida com alguém que tenha futuro. Como o Dr. Henrique. Como o Dr. Henrique. Ele é médico, tem dinheiro, me oferece vida digna. E ele propôs alguma coisa? Propôs. Disse que se eu me separasse de você, ele me assumiria oficialmente. E você? Vai aceitar? Estou pensando seriamente. Porque não aguento mais viver na pobreza por causa da sua falta de ambição. Antônio sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva pela crueldade de Marlene. Alívio por descobrir sua verdadeira natureza antes de receber a herança. Marlene, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se eu tivesse dinheiro, você me amaria? Antônio, amor sem dinheiro é sofrimento. Mulher inteligente não ama fracassado. Quer dizer que só me amaria se eu fosse rico? Exato. Porque homem rico pode dar o que mulher merece. E o que você merece? Mereço casa boa, carro bom, roupas bonitas, viagens, vida social. Coisa que você nunca vai me dar. E se eu pudesse dar? Não pode, porque para dar essas coisas precisa ter ambição. E você não tem. Naquela tarde, Antônio recebeu ligação do despachante que cuidava da documentação da herança. Senhor Antônio, tenho boas notícias. O advogado americano confirmou sua identidade e aprovou a transferência. Quer dizer que vou receber o dinheiro? Vai sim, em aproximadamente 6 semanas. Quanto exatamente? 23.400.000 reais, já descontados os impostos brasileiros. E como vou receber? Por transferência bancária. O senhor precisará abrir uma conta especial para pessoa física de alta renda. E ninguém mais vai saber? Só o senhor e o banco. É sigiloso até o senhor decidir revelar. Antônio desligou o telefone com sensação de poder que nunca havia experimentado. Em 6 semanas, seria um dos homens mais ricos da região, mas decidiu usar essas 6 semanas para fazer um teste definitivo com Marlene. Marlene, disse durante o jantar,
Tomei uma decisão importante. E que decisão? Vou aceitar uma proposta que recebi para trabalhar numa fazenda maior, em outro estado. Que proposta? Marlene se animou imediatamente. Uma fazenda no Mato Grosso ofereceu emprego de gerente geral. Salário de R$ 15.000 por mês. R$ 15.000? Os olhos dela brilharam de ganância. Isso mesmo. Mas teria que me mudar sozinho primeiro. Deixar vocês aqui até eu me estabelecer. E quando seria essa mudança? Mês que vem. Antônio! Marlene mudou completamente o tom de voz, tornando-se carinhosa. Que oportunidade maravilhosa! Você acha? Claro que acho. R$ 15.000 é muito dinheiro. Podemos ter vida boa. Mas ontem você disse que eu era fracassado. Disse? Ela fingiu não se lembrar. Antônio, às vezes fico nervosa com as dificuldades, mas sempre acreditei em você. Sempre? Sempre. Você é homem trabalhador, competente, merece oportunidade melhor. E doutor, Henrique, você não ia mais aceitar a proposta dele? Que proposta? Marlene fingiu inocência total. Doutor Henrique é apenas veterinário da fazenda. Não tenho interesse nenhum nele. Tem certeza? Absoluta. Meu marido é você. Sempre foi e sempre vai ser. Antônio sorriu internamente. A simples menção de R$ 15.000 havia transformado Marlene de esposa cruel em esposa carinhosa. Marlene, mas essa proposta tem uma condição. Que condição? Eles querem que eu comece como empregado comum, só depois de 6 meses vir o gerente geral. E qual seria o salário inicial? R$ 2.500, igual ao que ganho aqui. O rosto de Marlene mudou imediatamente. Como assim, 2.500? Pensei que fossem 15.000 desde o começo. Não, 15.000 só depois de 6 meses. Antônio, isso não compensa. Sair daqui para ganhar a mesma coisa em outro lugar. Mas depois de 6 meses... Depois de 6 meses você pode ser demitido. Não, essa proposta é ruim. Então você acha que devo recusar? Acho. E acho que você deve continuar aceitando sua condição de empregado rural aqui mesmo. Em questão de minutos, Marlene havia voltado a tratá-lo como fracassado. O que a motivava não era amor por ele, mas perspectiva de dinheiro rápido. Naquela noite, Antônio conversou com Dona Sebastiana sobre o teste que havia feito. Dona Sebastiana, confirmei que Marlene só se interessa por dinheiro. Como confirmou? Inventei uma proposta de emprego de R$ 15.000. Ela imediatamente mudou de comportamento. E quando soube que o dinheiro demoraria 6 meses para chegar, voltou a me tratar como fracassado. Seu Antônio, sua esposa não ama você, ama a ideia de ser rica. E quando eu receber os 23 milhões, aí ela vai se transformar na esposa mais carinhosa do mundo. E o que devo fazer? Isso depende do senhor. Quer continuar casado com mulher que só ama dinheiro? Antônio refletiu sobre a pergunta. 18 anos de casamento, 3 filhos, uma família construída, mas também 18 anos de humilhações, desrespeito e crueldade. Dona Sebastiana, acho que vou fazer outro teste antes de receber o dinheiro. Que teste? Vou dizer para Marlene que quero me separar, para ver qual a reação dela. E depois? Depois decido se revelo que sou milionário ou se guardo o segredo. E se ela aceitar a separação sem lutar? Aí vou saber que nossa relação acabou há muito tempo e que ela só estava comigo por conveniência. Antônio passou mais uma semana planejando como faria o teste final. Queria ter certeza absoluta sobre os sentimentos de Marlene antes de tomar qualquer decisão sobre a herança. Não sabia que em 3 semanas ela estaria de joelhos implorando perdão. E que seria tarde demais para qualquer reconciliação genuína. Na quinta-feira seguinte, Antônio decidiu executar o teste final com Marlene. Havia planejado cuidadosamente como abordar o assunto da separação, para ver a verdadeira reação da esposa. Marlene, preciso conversar sério contigo. Sobre o quê? Sobre suas fantasias de emprego melhor? Ela não tirou os olhos da revista de celebridades que estava lendo. Sobre nosso casamento.
O que tem nosso casamento? Acho que não está funcionando mais. Claro que não está funcionando. Ela fechou a revista com irritação. Como vai funcionar casamento com um homem fracassado? Marlene, estou falando de separação. Separação? Pela primeira vez em semanas, ela prestou atenção total no que ele dizia. Isso mesmo, acho que devemos nos separar. Antônio, você está louco? Separar por quê? Porque você me humilha todo dia. Me chama de fracassado, de Zé Ninguém, me desrespeita na frente dos filhos. Antônio, isso é apenas estresse. Eu não quero separar. Por que não? Porque somos uma família, temos filhos. Marlene, você disse outro dia que queria refazer sua vida com o Dr. Henrique. Eu nunca disse isso. Ela mentiu descaradamente. Antônio, você está inventando coisas. Não estou inventando. Você disse que merecia coisa melhor que vida de esposa de empregado rural. Eu estava nervosa. Não pensei no que estava falando. E agora? Mudou de opinião? Mudei, Antônio. Não quero separar. Quero que nossa família continue unida. Antônio observou atentamente a reação de Marlene. Era óbvio que ela estava desesperada, mas não por amor a ele. Estava com medo de ficar sozinha, sem sustento. Marlene, mas você sempre diz que sou fracassado. Eu exagero às vezes, mas você não é fracassado. É homem trabalhador. Ontem você me chamou de Zé Ninguém. Foi sem querer, estava nervosa com as contas. Desculpa. E semana passada você disse que Dr. Henrique ofereceu para você refazer sua vida com ele. Mentira! Dr. Henrique nunca ofereceu nada. É apenas veterinário. Então por que você se arrumar tanto quando ele vem aqui? Eu não me arrumo. Fico normal. Antônio decidiu apertar mais. Marlene, se eu realmente sair de casa, como você vai se sustentar? Ela gaguejou, percebendo que havia caído numa armadilha. Eu vou trabalhar. Trabalhar onde? Fazendo o quê? Você não trabalha há 18 anos. Vou dar um jeito, mas não quero que você saia. Por quê? Porque me ama ou porque precisa de sustento? Porque te amo. Ela respondeu rápido demais. Sempre te amei. Marlene, se me ama, por que me humilha todos os dias? Eu não humilho. Eu fico nervosa com a situação financeira. E se nossa situação financeira melhorasse? Melhorasse? Como? Hipótese. Se eu conseguisse ganhar mais dinheiro, você pararia de me humilhar? Claro que sim. Os olhos dela brilharam. Antônio, você conseguiu algum emprego melhor? Não, é só hipótese. Ah, a decepção foi visível. Bem, se conseguisse, claro que nossa relação melhoraria. Ou seja, você só me trata mal porque ganho pouco. Não é isso. É que é difícil ser carinhosa quando está sempre preocupada com dinheiro. Marlene, posso te fazer uma pergunta direta? Pode. Você me amaria se eu fosse pobre para sempre? Que pergunta é essa? Claro que sim. Tem certeza? Tenho. Acho que sim. Depende de quê? De você continuar tentando melhorar de vida. E se eu nunca conseguisse melhorar? Bem, seria difícil, mas talvez... Marlene, você não consegue nem mentir direito. Como assim mentir? Você só me quer por conveniência. Se eu fosse rico, seria o melhor marido do mundo. Como sou pobre, sou fracassado. Isso não é verdade. É sim. E para provar, vou sair de casa hoje mesmo. Não, Antônio, pelo amor de Deus, não sai. Por que não? Por quê? Porque eu preciso de você. As crianças precisam de quê? Do meu salário ou da minha presença? Das duas coisas. Marlene, se eu for embora, você vai ficar com o Dr. Henrique? Não, já falei que não tenho nada com ele. Mas se eu sair e ele oferecer para te sustentar, eu não sei, você aceitaria? Talvez, se fosse necessário, pelas crianças ou por você. Pelas crianças, para dar boa educação para elas, com dinheiro de outro homem? Se for necessário. Antônio tinha todas as respostas que precisava.
Marlene não o amava. Estava apenas com medo de perder o sustento. Marlene, vou sair hoje. Fico numa pensão na cidade. Antônio, você está sendo cruel. Cruel? Depois de anos me humilhando, quem está sendo cruel? Eu já pedi desculpas. Pediu porque descobriu que pode ficar sem sustento. Não é verdade. É sim. Se eu ganhasse 15 mil reais por mês, você seria a esposa mais carinhosa do mundo. Antônio, por favor, vamos conversar melhor. Não há o que conversar. Você deixou muito claro que tipo de esposa é. Que tipo? O tipo que só ama dinheiro. Antônio fez as malas e saiu de casa naquela mesma tarde. Alugou um quarto numa pensão simples no centro da cidade e esperou para ver quanto tempo Marlene demoraria para procurar Dr. Henrique. Não demorou nem 24 horas. No dia seguinte, Dona Sebastiana apareceu na pensão com informações. Seu Antônio, Dr. Henrique esteve na sua casa ontem à noite. Já estava esperando. E o que aconteceu? Marlene contou para ele que vocês se separaram, e ele ofereceu para ela ir morar na cidade com ele. E ela aceitou na hora. Disse que sempre sonhou com vida urbana. E as crianças? Vão ficar com ela. Dr. Henrique disse que pode sustentar todos. Dona Sebastiana, Marlene nem esperou uma semana para arranjar substituto. Seu Antônio, isso prova que ela nunca amou você, apenas usava você. E prova mais uma coisa. O quê? Que se eu revelar agora que sou milionário, ela vai implorar para voltar. Não por amor, mas por dinheiro. E o que pretende fazer? Pretendo esperar ela se mudar para a casa de Dr. Henrique. Aí revelo que sou rico e vejo a reação. Vai ser cruel. Vai ser justo. Uma semana depois, Marlene se mudou oficialmente para a casa de Dr. Henrique na cidade, levando os 3 filhos. Antônio recebeu os papéis de separação para assinar. No mesmo dia, recebeu ligação do banco. Os 23.400.000 reais haviam sido depositados em sua conta. Era hora de executar a vingança perfeita. 3 dias depois que Marlene se mudou oficialmente para a casa de Dr. Henrique, Antônio recebeu a confirmação final do banco. Os 23.400.000 reais estavam integralmente disponíveis em sua conta. Era oficial. Havia se tornado um dos homens mais ricos da região. Na manhã de sábado, vestiu sua melhor roupa, uma camisa social simples e calça de tecido, e dirigiu-se ao centro da cidade em sua motocicleta velha. Mas desta vez, sua primeira parada foi numa concessionária de veículos de luxo. "Bom dia", disse ao vendedor. "Gostaria de ver uma picape top de linha." "Senhor", o vendedor o olhou de cima a baixo com desdém. "Essas picapes custam mais de 300.000 reais. Eu sei, quero pagar à vista." "À vista?" O vendedor riu. "Senhor, talvez queira ver algo mais acessível." Antônio tirou o celular e mostrou o extrato bancário. O vendedor ficou branco ao ver o saldo de mais de 23 milhões. "Senhor, desculpe, não reconheci. Por favor, me permita mostrar nossos melhores veículos." Em 2 horas, Antônio havia comprado uma picape Hilux SW4 0 km no valor de 380.000 reais, paga à vista. O vendedor quase desmaiou quando viu a transferência bancária sendo aprovada instantaneamente. "Senhor, posso perguntar, o senhor é empresário de que ramo?" "Sou fazendeiro." Antônio respondeu com simplicidade. "Deve ter fazenda muito grande." "Tenho algumas propriedades." Na sequência, visitou uma loja de roupas masculinas caras e comprou um guarda-roupa completo. Ternos, camisas sociais, sapatos italianos, relógio Rolex. Gastou 50.000 reais em roupas como se fosse troco de chicletes. À tarde, já vestindo roupa cara e dirigindo a picape de luxo, foi até uma imobiliária para comprar uma casa na parte nobre da cidade. "Quero ver suas melhores propriedades", disse a corretora. "Que valor o senhor tem em mente?" "Até 2 milhões." 2 milhões? A corretora se animou. "Temos uma mansão linda na parte alta da cidade. Quer ver?" A mansão era espetacular.
500 metros quadrados, 5 suítes, piscina, churrasqueira, garagem para 4 carros, jardim com paisagismo profissional. O valor, 1,8 milhão. Pode preparar a documentação. Vou comprar à vista. À vista? A corretora quase desmaiou. À vista, hoje mesmo. Enquanto a corretora providenciava a papelada, Antônio ligou para Dona Sebastiana. Dona Sebastiana, chegou a hora. Pode espalhar a notícia. Que notícia? Que Antônio Ferreira se tornou milionário. Comprou picape de 400 mil, mansão de 1,8 milhão, tudo à vista. E Marlene, já sabe? Ainda não, mas vai saber em algumas horas e quero ver a reação dela. Seu Antônio, se prepare. Ela vai fazer de tudo para voltar. Eu sei. E vai descobrir que algumas coisas na vida não têm volta. Por volta das 5 da tarde, a notícia já havia se espalhado pela cidade pequena. O vaqueiro Antônio Ferreira havia se tornado milionário da noite para o dia. Comprara casa de quase 2 milhões, picape de 400 mil, roupas caríssimas, tudo à vista. As especulações eram as mais variadas. Havia descoberto petróleo na fazenda, ganhado na loteria, recebido herança do exterior. Mas o fato concreto era que o homem considerado fracassado pela esposa era agora um dos mais ricos da região. Às 6 da tarde, Antônio estava assinando os papéis da casa nova quando seu celular tocou. Era Marlene. Antônio? Antônio? É verdade? O que é verdade, Marlene? Que você ficou rico? Que comprou casa de quase 2 milhões? É verdade. Como? Quando? De onde veio esse dinheiro? Herança de um tio que morava nos Estados Unidos. Mas quando você soube? Há 3 meses. Há 3 meses? Ela gritou ao telefone. E por que não me contou? Por que contaria? Você disse que eu era um Zé Ninguém. Mas eu sou sua esposa. Era minha esposa, agora é companheira de Dr. Henrique. Antônio, preciso falar contigo. Urgente. Não temos nada para conversar. Temos sim. Eu cometi um erro. Que erro? O erro de não ter acreditado em você. Marlene, você acredita em mim agora porque descobriu que tenho dinheiro. Não, é porque eu te amo. Você me ama há 3 dias, porque há 1 semana eu era fracassado. Eu sempre te amei. Só estava confusa ou interesseira. Antônio, por favor, vamos conversar pessoalmente. Não. Por que não? Porque não tenho nada para falar com mulher que me abandonou por outro homem. Eu não abandonei. Eu apenas me afastei. Marlene, você está morando na casa de outro homem, com meus filhos. Como chama isso? É temporário. Até as coisas se acalmarem. As coisas já se acalmaram. Você escolheu o Dr. Henrique, ele que te sustente. Mas, Antônio, eu não sabia que você tinha herdado dinheiro. Exato. Você só me quer agora porque sabe que tenho dinheiro. Não é verdade. É sim. Se eu continuasse pobre, você estaria feliz com o Dr. Henrique. Antônio, eu imploro, deixa eu explicar. Não há o que explicar. Você deixou muito claro que tipo de mulher é. Que tipo? O tipo que troca marido por dinheiro. Eu não troquei, eu cometi um erro. Sim, cometeu. E erro tem consequência. Que consequência? A consequência é que perdeu a chance de ser esposa de milionário. Antônio, me dá uma chance. Chance? Marlene, durante 18 anos, você teve chance de me tratar bem. Escolheu me humilhar. Mas eu vou mudar, vou ser esposa perfeita. Agora que sei que tenho 23 milhões, né? 23 milhões? Ela quase desmaiou. Antônio, pelo amor de Deus o quê? Não deixa eu perder você. Você já me perdeu quando decidiu que Dr. Henrique era melhor que eu. Mas eu estava errada, completamente errada. Estava mesmo, mas agora é tarde. Não é tarde, nunca é tarde para o amor verdadeiro. Amor verdadeiro? Antônio riu. Marlene, você descobriu que eu sou rico há 2 horas e já está falando de amor verdadeiro? Eu sempre te amei. Mentira.
Você me chamou de Zé Ninguém na semana passada. Estava nervosa. Não pensei no que estava falando. Pensou sim, e revelou o que realmente sente por mim. Antônio, eu vou largar Henrique agora mesmo. Vou voltar para casa. Que casa? Vendi a casa onde morávamos. Vendeu? Vendi. Comprei uma mansão, só para mim. Antônio, e as crianças? Elas são suas filhas? São minhas filhas. Mas você é que escolheu levá-las para morar com outro homem. Foi erro terrível. Mas posso consertar. Não pode. Porque confiança quebrada não se conserta. Mas eu imploro, de joelhos, me dá uma chance. Marlene, escuta bem o que vou te dizer. Se eu fosse pobre, você estaria feliz com o Dr. Henrique. Só está desesperada porque descobriu que sou rico. Não é verdade. É sim. E isso prova que você nunca me amou. Apenas usou enquanto precisou. Antônio, eu erro, mas todo mundo erra. Todo mundo erra. Mas nem todo mundo abandona o marido para morar com outro. Foi só uma semana. Uma semana que revelou quem você realmente é. Eu vou provar que mudei. Como? Sendo a melhor esposa do mundo. Por dinheiro, não por amor. Por amor também. Marlene, você ama meu dinheiro, não me ama. Isso não é verdade. É sim. E para provar vou fazer uma proposta. Que proposta? Se você realmente me ama, aceita voltar comigo sendo pobre de novo. Como assim? Dou todo o meu dinheiro para a caridade. Volto a ser vaqueiro. E você aceita viver comigo pobre pelo resto da vida. Ela gaguejou. Não consegue aceitar, né? É que é complicado. Não é complicado. Você só me quer rico. Antônio, seja razoável. Sou razoável. Razoável demais para aceitar mulher interesseira de volta. Eu não sou interesseira. É sim. E o pior, é interesseira burra. Por que burra? Porque poderia ter sido esposa de milionário se tivesse me tratado bem. Agora é apenas ex-mulher de milionário. Antônio desligou o telefone. 10 minutos depois, Marlene apareceu na imobiliária onde ele estava, desesperada, com olhos vermelhos de tanto chorar. Antônio, pelo amor de Deus, preciso falar contigo. Não temos nada para conversar. Temos sim! Ela se ajoelhou no meio da imobiliária, na frente de todo mundo. Eu imploro seu perdão. Levanta daí, Marlene. Está fazendo papel de ridícula. Não levanto até você me perdoar. Eu te perdoo, mas não te aceito de volta. Por que não? Porque perdoar é uma coisa, confiar de novo é outra. Mas eu vou provar que mudei. Não precisa provar nada. Você já provou quem é. Antônio, eu erro, mas eu te amo. Você ama meus 23 milhões. Não me ama. E era verdade. Marlene havia descoberto tarde demais que tinha trocado um milionário por um médico veterinário e que algumas oportunidades na vida não voltam nunca mais. 2 meses depois da separação, Antônio havia se estabelecido completamente em sua nova vida como milionário. Morava na mansão de 1,8 milhão, dirigia carros de luxo e havia investido parte da herança em 3 fazendas produtivas, tornando-se um dos maiores pecuaristas da região. Marlene, por sua vez, descobriu que Dr. Henrique não era o homem de sucesso que aparentava ser. O veterinário estava endividado, vivia de aparências, e quando soube que ela era ex-esposa de um milionário, passou a tratá-la mal, culpando-a por ter perdido a chance da vida. Marlene, doutor, Henrique disse numa discussão que Antônio soube através de Dona Sebastiana. Você é a mulher mais burra que já conheci. Por que está me tratando assim? Porque você tinha marido milionário e trocou por mim. Agora estou sustentando você e 3 crianças que nem são minhas. Mas você disse que me amava. Eu amava a ideia de você. Não sabia que era ex-mulher de milionário. Henrique. Marlene, você me enganou. Deveria ter me contado que seu ex-marido era rico. Eu não sabia. Descobri junto com todo mundo. E agora, como vamos viver? Você não trabalha, tem 3 filhos e eu ganho apenas 10 mil reais por mês.
Você disse que 10.000 era suficiente. Era quando achei que seu ex-marido era peão pobre. Agora sei que você poderia estar vivendo como rainha. A ilusão de Marlene sobre Dr. Henrique foi desmoronando rapidamente. O homem que prometera dar-lhe vida urbana sofisticada revelou-se endividado, mal-humorado e claramente arrependido de ter se envolvido com ela. Enquanto isso, os filhos de Antônio, Lucas, Ana e Joãozinho começaram a fazer pressão para voltar a morar com o pai. A nova realidade financeira dele permitiria que estudassem em escolas particulares excelentes, tivessem tudo o que precisassem e, principalmente, vivessem longe do ambiente tenso da casa de Dr. Henrique. Paito, Lucas ligou numa quinta-feira. Posso voltar a morar com o senhor? Claro, filho. Sempre pode. Mas e sua mãe? Pai, não aguento mais viver aqui. Dr. Henrique trata a gente mal, briga com mamãe todo dia, reclama de tudo. E sua mãe? O que ela acha de vocês voltarem? Ela não quer. Diz que se formos morar com o senhor, ela fica sozinha. Lucas, você é maior de idade. Pode escolher onde morar. E Ana e Joãozinho? Eles podem escolher também. Na justiça, adolescente pode opinar sobre guarda. Pai, todos nós queremos morar com o senhor. A casa nova é linda. O senhor pode dar educação melhor para a gente. E, principalmente, não humilho ninguém em casa. Exato, aqui é só briga e discussão. Uma semana depois, os 3 filhos haviam se mudado definitivamente para a mansão de Antônio. Marlene ficou sozinha com o Dr. Henrique, que passou a tratá-la como empregada doméstica não remunerada. Agora que seus filhos foram embora, ele disse, você vai ter que trabalhar para ajudar nas despesas. Trabalhar onde? Não tenho profissão. Arruma alguma coisa. Faxina, vendas, qualquer coisa. Não vou sustentar você de graça. Henrique, você prometeu cuidar de mim. Prometi quando achei que você era viúva de peão pobre, não ex-mulher de milionário que escolheu errado. Marlene começou a trabalhar como vendedora numa loja de roupas populares, ganhando salário mínimo. Era uma humilhação constante. A mulher que havia desprezado o marido por ser peão pobre, agora trabalhava em empregos simples para sobreviver. Durante esse período, Antônio recebeu várias tentativas de reconciliação. Marlene ligava, mandava mensagens, aparecia em lugares onde sabia que ele estaria, sempre com o mesmo discurso. Havia errado, se arrependia, queria uma nova chance. Antônio, ela disse num encontro casual na cidade, posso falar contigo 5 minutos? Pode falar. Sei que cometi o maior erro da minha vida. Sei que não mereço perdão, mas será que não poderíamos tentar de novo? Marlene, você só quer tentar de novo porque descobriu que tenho dinheiro. Não é só por isso. É sim. Se eu fosse pobre, você estaria feliz com o Dr. Henrique. Henrique me trata mal. E você acha que tenho obrigação de resolver seus problemas? Não, mas fomos casados 18 anos. Isso não conta pra nada? Conta. Conta pra lembrar que durante 18 anos você me humilhou sempre que pôde. Eu era outra pessoa. Mudou porque descobriu que tenho dinheiro, não por amadurecimento. Antônio, o que eu posso fazer para provar que mudei? Nada, porque não acredito que você mudou. Por quê? Porque se eu voltasse a ser pobre amanhã, você me abandonaria de novo. Não abandonaria. Abandonaria sim, porque é sua natureza. Marlene tentou argumentar, mas sabia que Antônio estava certo. Sua transformação em esposa arrependida havia coincidido exatamente com a descoberta da fortuna dele. 6 meses depois, Dr. Henrique terminou definitivamente com Marlene. Marlene, isso não está funcionando. Você vai ter que sair da minha casa. Para onde vou? Não é problema meu. Deveria ter pensado nisso antes de largar marido milionário. Henrique, você não pode me deixar na rua. Posso sim. Você é adulta, pode se virar. E se eu não tiver para onde ir, vai para a casa de parente. Ou aluga um quarto, ou volta para seu ex-marido de joelhos. Ele não me aceita mais. Problema seu. Você escolheu errado. Marlene acabou alugando um quarto numa pensão barata, vivendo apenas do salário mínimo que ganhava na loja de roupas.
Era uma queda social brutal, de esposa de milionário para mulher solteira lutando para sobreviver. Numa tarde de domingo, apareceu na mansão de Antônio para ver os filhos. Ele a recebeu educadamente, mas sem qualquer warmth. Os meninos estão na piscina. Pode ficar com eles até às 6. Obrigada. Antônio, posso te fazer um pedido? Pode. Me deixa trabalhar aqui, como empregada doméstica, para ficar perto dos meus filhos. Marlene, eu limpo, cozinho, cuido da casa. Só quero ficar perto das crianças. Marlene, seria estranho ter ex-esposa como empregada. Por favor, não tenho mais ninguém. Vocês são minha família. Você tinha família. Escolheu trocar por ilusão. Sei que errei, mas não posso mudar o passado. Posso apenas tentar consertar o futuro. Antônio observou a mulher que havia sido sua esposa por 18 anos. Estava visivelmente abatida, envelhecida, humilde, de forma que nunca havia sido antes. Marlene, vou fazer uma proposta. Que proposta? Vou te dar uma mesada de R$ 5.000 por mês, para você se sustentar e visitar as crianças regularmente. R$ 5.000? Os olhos dela brilharam. Isso mesmo, mas com condições. Que condições? Primeira, você para de tentar reconciliação. Aceita que nosso casamento acabou. Aceito. Segunda, trata nossa relação apenas como ex-cônjuges que dividem filhos. Aceito. Terceira, usa esse dinheiro para reconstruir sua vida. Estuda, trabalha, se desenvolve. Vou fazer isso. E quarta, nunca mais humilha ninguém por condição financeira. Aprendeu como é estar do lado mais fraco. Aprendi mesmo. Antônio cumpriu a promessa. Passou a dar R$ 5.000 mensais para Marlene, que conseguiu alugar um apartamento pequeno, mas digno, e melhorar de vida. Com o tempo, ela realmente pareceu aprender a lição. Parou de tentar reconciliação, tratou Antônio com respeito e desenvolveu um relacionamento saudável com os filhos. 2 anos depois, Antônio se casou com Helena, uma professora universitária de 35 anos que o conheceu numa palestra sobre agricultura sustentável. Helena se apaixonou por ele sem saber que era milionário, descobrindo a fortuna dele apenas meses depois de começarem a namorar. Helena, ele disse antes de pedir em casamento, você se casaria comigo se eu fosse pobre? Claro que sim. Me apaixonei pelo homem que você é, não pelo que você tem. Como posso ter certeza? Porque conheci você achando que era apenas administrador de fazenda. E mesmo assim me apaixonei. O casamento foi feliz. Helena tratou os enteados com carinho, administrou a casa com dignidade e provou que amor verdadeiro independe de condição financeira. Marlene, por sua vez, aprendeu a valorizar o que teve e perdeu. Nunca se casou novamente, dedicou-se ao trabalho e aos filhos e manteve relacionamento respeitoso com Antônio. Numa conversa anos depois, ela fez uma confissão que resumiu sua jornada. Antônio, posso te dizer uma coisa? Pode. Você sempre foi homem de valor. Eu é que não soube enxergar. Por que não soube? Porque confundi dinheiro com valor. Achei que homem rico automaticamente vale mais. E hoje, o que pensa? Hoje sei que você era rico de caráter muito antes de ser rico de dinheiro, e que eu perdi o melhor homem que conheci por pura ganância. E se pudesse voltar atrás, voltaria, mas sei que não posso, e entendo por que você não me perdoou. Eu te perdoei, Marlene, só não confio mais, e está certo, porque eu provei que meu amor era condicional. E amor condicional não é amor. Antônio havia provado que trabalhador rural humilhado pode virar empresário respeitado, que vítima pode virar vencedor, e que às vezes perder quem não nos valoriza é ganhar paz de espírito. Marlene aprendeu que humilhar alguém por condição financeira pode custar a chance de ser feliz com essa pessoa quando ela prospera, e que chamar alguém de Zé Ninguém pode fazer descobrir que, na verdade, o Zé Ninguém era milionário. 5 anos se passaram, desde que Antônio descobriu ser herdeiro de uma fortuna de R$ 23 milhões.
Aos 46 anos, havia se tornado um dos empresários rurais mais respeitados da região, não apenas pelo sucesso financeiro, mas pela forma digna com que conduzia seus negócios e relacionamentos pessoais. A Fazenda Esperança Nova, sua propriedade principal de 2.000 hectares, era considerada modelo em gestão sustentável e relações trabalhistas justas. Antônio pagava salários acima da média regional, oferecia casa, escola e assistência médica para todas as famílias funcionárias, e havia criado um programa de participação nos lucros que transformara simples empregados em parceiros motivados. Numa manhã ensolarada de outubro, Antônio estava na varanda de sua mansão, tomando café com Helena, agora sua esposa há 3 anos e grávida do primeiro filho do casal. Os enteados, Lucas, Ana e Joãozinho, agora com 21, 19 e 17 anos, estavam na mesa conversando sobre seus projetos acadêmicos e profissionais. Pai, Lucas disse, terminei o curso de administração rural e quero trabalhar na empresa da família. Lucas, você tem lugar garantido, mas quer começar como funcionário comum ou como filho do patrão? Como funcionário comum. Quero aprender de verdade, não ser privilegiado. Ótima decisão. E você, Ana? Pai, estou terminando veterinária. Quero cuidar do gado das nossas fazendas. E Joãozinho? Ainda estou decidindo entre engenharia agronômica e direito, mas quero trabalhar com o senhor também. Helena sorriu observando a conversa. Antônio, você criou filhos com valores sólidos. Mesmo sendo ricos, querem trabalhar e estudar. Helena, riqueza sem caráter é perigosa. Riqueza com caráter é bênção. E como você ensinou isso para eles? Mostrando que dinheiro é consequência de trabalho honesto, não causa de superioridade. E, principalmente, que humildade vale mais que ostentação. Naquele momento, a empregada doméstica anunciou uma visita inesperada. Era Marlene, pedindo para falar com Antônio. Marlene, ele a recebeu educadamente. O que traz aqui? Antônio, vim comunicar uma decisão importante. Que decisão? Vou me mudar para outra cidade. Arranjei emprego como gerente numa loja de roupas em Goiânia. E por que está me contando? Porque quero agradecer por tudo que você fez por mim nos últimos anos. Eu não fiz nada demais. Fez sim. Me deu mesada de R$5.000, permitiu que eu tivesse relacionamento saudável com nossos filhos, me tratou com dignidade mesmo depois de tudo que fiz. Marlene, você é mãe dos meus filhos, merece respeito. Não merecia, não depois do que fiz, mas você me deu chance de reconstruir minha vida. Antônio observou a ex-esposa. Estava diferente, mais madura, humilde, visivelmente em paz consigo mesma. Marlene, posso perguntar por que quer se mudar? Porque preciso recomeçar completamente, longe das lembranças do meu erro e, principalmente, longe da tentação de ficar sonhando com o que perdi. E os meninos, já conversei com eles, entendem que preciso fazer isso e prometeram me visitar em Goiânia. Marlene, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você aprendeu alguma coisa com tudo o que aconteceu? Aprendi várias coisas. Mas a principal foi: nunca humilhe ninguém por condição financeira, porque você pode descobrir que está humilhando alguém muito mais valioso que você. E sobre relacionamentos, aprendi que amor verdadeiro não depende de dinheiro, e que quando você só ama dinheiro, acaba perdendo amor e dinheiro. E você se arrepende todo dia. Mas aprendi que arrependimento serve para mudar comportamento futuro, não para desfazer passado. Helena, que havia escutado a conversa, se aproximou. Marlene, posso dizer uma coisa? Claro, Helena. Admiro sua coragem de recomeçar e, principalmente, sua humildade de reconhecer os erros. Helena, você teve sorte. Conheceu Antônio pelo que ele é, não pelo que ele tem. Foi sorte mesmo, mas também foi inteligência. Me apaixonei pelo caráter dele. Exato, eu me apaixonei pela ideia do que ele poderia me dar. Você se apaixonou pelo que ele realmente é. Marlene, Antônio disse, posso te dar um conselho? Pode.
Em Goiânia, quando conhecer alguém, não julgue pela aparência financeira, julgue pelo caráter. Vou lembrar disso. E Antônio? Sim? Obrigada por ter me perdoado, mesmo eu não merecendo. Marlene, todo mundo merece segunda chance. O problema é que nem todo mundo sabe aproveitar. Eu desperdicei a minha, mas espero que outras pessoas aprendam com meu erro. Quando Marlene foi embora, Helena fez uma observação que resumiu toda a situação. Antônio, ela realmente mudou, mas mudou tarde demais. Você sente alguma coisa por ela ainda? Sinto compaixão e gratidão. Gratidão? Gratidão porque me liberou para conhecer você. Se ela não tivesse me deixado, eu nunca teria descoberto o que é ser realmente amado. E qual a diferença? Marlene me amava pelo que eu podia dar a ela. Você me ama pelo que sou. É uma diferença fundamental. Naquela tarde, Antônio recebeu uma ligação que o deixou profundamente emocionado. Era Dr. Michael Thompson, o advogado americano que havia cuidado da herança de seu tio Joaquim. Senhor Antônio, tenho notícias surpreendentes sobre seu tio. Que notícias? Encontramos mais documentos dele e descobrimos algo extraordinário sobre por que ele deixou tudo para o senhor. O quê? Seu tio sabia da sua situação familiar. Havia contratado um investigador particular para acompanhar sua vida há anos. Como assim? Joaquim Ferreira sabia que o senhor era casado com mulher que o humilhava. Sabia das dificuldades financeiras e, principalmente, sabia do seu caráter íntegro, apesar das adversidades. E por que não entrou em contato comigo? Porque queria testar se o senhor manteria sua dignidade mesmo em situação difícil. E queria que a herança chegasse no momento certo. Momento certo? O momento em que o senhor mais precisasse descobrir seu próprio valor. Seu tio escreveu uma carta explicando tudo. Posso enviar para o senhor? Pode. Uma semana depois, Antônio recebeu a carta final de seu tio Joaquim. Era um documento emocionante que explicava toda a estratégia. Caro sobrinho Antônio, se está lendo esta carta, significa que meu plano funcionou perfeitamente. Durante os últimos anos de vida, acompanhei sua situação através de investigadores particulares. Sabia que era casado com mulher que o desrespeitava. Sabia das suas dificuldades financeiras, mas principalmente sabia do seu caráter exemplar. Poderia ter entrado em contato e oferecido ajuda, mas queria que você descobrisse seu próprio valor antes de receber minha herança. A carta que chegou atrasada não foi acidente, foi estratégia. Queria que sua esposa tivesse a oportunidade de revelar seu verdadeiro caráter antes de descobrir que você era rico. O resultado provou o que eu já sabia. Você é homem íntegro que merece prosperidade. E ela é mulher interesseira que não merecia estar ao lado de alguém como você. Use minha herança não apenas para ser feliz, mas para ser exemplo de que riqueza com caráter é bênção para toda a comunidade. E principalmente, use esta experiência para ensinar a outros que verdadeiro valor não se mede por conta bancária, mas por integridade pessoal. Seu tio, que sempre acreditou em você, Joaquim Ferreira PS. Escolhi deixar a herança chegar exatamente quando você mais duvidasse do próprio valor. Para provar que você sempre foi valioso, independentemente de dinheiro. Antônio terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos. Seu tio havia orquestrado tudo para que ele descobrisse não apenas que era rico, mas principalmente que era valioso por si mesmo. Naquela noite, durante o jantar em família, ele compartilhou a história completa com Helena e os filhos. Pessoal, descobri hoje que minha herança não foi acaso. Foi presente planejado por homem sábio que queria me ensinar lição importante. Que lição, pai? Ana perguntou. A lição de que nosso valor não depende de quanto dinheiro temos, mas de quem somos como pessoas. E mamãe? Joãozinho se referiu a Marlene. Ela aprendeu essa lição? Aprendeu, mas aprendeu tarde demais para nossa família. Felizmente aprendeu a tempo de reconstruir a própria vida. Pai, Lucas disse, o senhor considera que foi vingança justa? Não foi vingança, Lucas. Foi justiça e, principalmente,
foi libertação. Libertação de quê? Libertação de viver com pessoa que só me valorizava por interesse e oportunidade de encontrar alguém que me ama pelo que sou. Helena segurou a mão do marido. Antônio, sua história prova que às vezes perder quem não nos valoriza é ganhar chance de ser verdadeiramente feliz. E prova mais uma coisa, ele acrescentou, que humilhar alguém por condição financeira pode ser o maior erro da vida. Porque você pode estar humilhando um futuro milionário. Ou pior, Ana observou, você pode estar humilhando uma pessoa boa que merece amor independentemente de dinheiro. 5 anos depois da separação, Antônio havia construído não apenas um império empresarial, mas principalmente uma família baseada em amor verdadeiro e valores sólidos. Marlene havia aprendido a lição mais cara da vida, que humilhar alguém chamando de Zé Ninguém pode fazer descobrir que esse alguém vale mais do que você jamais imaginou. E principalmente que algumas palavras, uma vez ditas, não podem ser desfeitas, mesmo que sejam seguidas de anos de arrependimento. Antônio Ferreira havia provado que trabalhador rural humilhado pode virar empresário milionário, que vítima pode virar exemplo e que verdadeiro valor não se esconde por muito tempo. A esposa que o humilhou implorou perdão quando descobriu a verdade, mas descobriu também que perdão não significa reconciliação e que algumas oportunidades na vida não voltam nunca mais. Às vezes, descobrir tarde demais que chamamos alguém de Zé Ninguém, quando na verdade era alguém muito especial, é a lição mais cara que podemos pagar. Me conta o que achou da história e de que cidade nos assiste. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.